Carol, deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem prática. Eu quero fazer o seguro da minha carteira, tá? Eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho aqui X clientes, você vai avaliar cada um dos clientes, Isso. você vai dizer quais clientes você vai me dar garantia, Isso. quais você não E de vai me dar quanto? garantia. Isso, quais e quanto. Quais e quanto. Isso. Aí vamos supor que você garantiu 90% da minha carteira, 10% você falou não, o que para mim significa que esses 10 aqui eu tenho que ter um ponto de atenção. Exatamente. Se você não está garantindo é porque você viu algum problema. Aí é uma decisão minha como empresária se continua... Se continua ou não. Desses 90 que você está garantindo, o quanto você garante desse percentual da nota, tá? Vamos supor que você é 100 mil, vai? E quanto custa? Para você ter uma média. Assim, eu sei que cada caso é um caso. Tá? Normalmente a cobertura é de 90%. Do valor da nota. Da nota. Isso, exatamente. É 90% e o segurado tem aí 10% de participação, né? Então, a gente cobre 90%. E valor o do prejuízo seguro, seria 10%? Seria 10%, E ele tem que pagar algum... Isso normalmente, tá? Uma média. Caso né? a caso, na média 90%. Quanto custa para fazer essa operação? Ela é cara, ela é barata, é acessível? Não, o seguro de crédito, ele não é caro, tá? Ele custa aí mais ou menos 0,4% do faturamento segurável. Do total das notas que eu estou colocando ali. Isso, exatamente. O total de cobertura que você vai ter. Se você pegar mais ou menos 10 milhões de reais, te custaria 40 mil reais no ano, é isso? No ano, isso, para a vigência. E você parcela esse valor? Sim, esse valor é parcelado. Aí tem diversas modalidades de pagamento. Não tem mais nenhum custo se tiver o sinistro, é isso ou tem mais alguma surpresa aí? Tem alguns custos de gestão de sinistro, mas que são... marginal. Exatamente isso. E durante esses 12 meses vocês podem falar, opa, detectamos que tem problema aqui. Porque nós estamos monitorando. Então, imagina, hoje você vendeu para varejista, né? Vendeu, tá coberto. Amanhã sai a notícia, né? Pum, sai a notícia. Eu vou entrar em contato com você e vamos falar, olha, a partir de hoje parou a venda para varejista, não tem mais cobertura. E aí é por conta e risco do cliente. Mas ela se parou a partir daquele momento ou você continua valendo pelos 12 meses? Agora não entendi. Não, a partir do momento. Do momento que a gente não venda recebe, mais. Não venda mais. Ou, esse é o caso extremo, não venda mais. Ou reduz a exposição. Reduz, exatamente. Olha, identificamos aí, temos informações negativas, identificamos um aumento no risco. Então, vamos ajustar o montante vendido. E aí, Carol, vamos supor, eu tenho um valor a receber, eu deixo de cobrar a empresa para quem eu vendi, sento com vocês lá e vocês assumem essa negociação para mim? Se teve o default, a empresa atrasou, não pagou, a COFACE vai fazer todo o processo de gestão de cobrança, tá? Durante o período acordado na apólice. E quanto tempo demora para eu receber, Carol? Depende de quando... das negociações. Então, normalmente costuma ter um êxito, eu não sei te falar exatamente quantos meses, né? Às vezes 30, às vezes em 30 dias, antes de 30 dias. Porque o que é importante também? A gente tem uma força na negociação da cobrança muito grande, porque o seu fornecedor, o seu cliente, ele não compra só de você. Provavelmente eu tenho outros clientes meus que ele também tem relacionamento. Então, ele sabe que se ele atrasar, é um ponto negativo. Ele vai ser impactado nos outros negócios. Antes de você me pagar, acho que vocês têm, se eu entendi, antes de você me pagar o seguro, você faz uma primeira negociação. Isso, sim. Você bate na porta do cara e fala, olha, e aí, vamos receber esse... Exatamente. Tem um cliente lá que está precisando receber. Isso, exatamente. A gente tem esse período aí de negociação da cobrança. Se após esse período que é determinado na apólice, o cliente de fato não pagar, a seguradora vai te indenizar. Tá. E tem franquia, é isso? Não tem franquia assim. Eu tenho que pagar uma... Não é que nem carro, que bateu, tem aquele mínimo... Não. Tem alguns ajustes de cobrança, mas é muito caso a caso. E, Carol, eu queria te perguntar uma outra coisa. Como é que vocês... Porque vocês dão seguro, tá? Isso. Ok. Mas vocês ajudam a empresa a tomar uma decisão se ela deve vender mais, se ela deve vender menos, segurar ou calibrar um pouco essa questão? Sim. Parte do nosso negócio na área de serviços de informação é exatamente essa, direcionar as empresas, né? A gente não traz só dados brutos, a gente não trabalha só com dados, né? Assim, dados brutos. A gente dá recomendações. Então, quando eu avalio o portfólio de uma empresa, eu falo para ele aonde está o risco e aonde tem oportunidade. A gente teve um caso recente de um cliente nosso do setor de imobiliário de escritórios que teve um aumento de 12% nas vendas sem aumentar o risco,
da carteira que ele tinha. Então, é esse tipo de recomendação que nós damos para o mesmo fornecedor. Para os mesmos clientes. Clientes. Para os mesmos clientes, exatamente. Então, a gente identificou aonde ele tinha potencial para crescer, ele cresceu, ajustou, aumentou 12% as vendas, e no final, o que ele investiu com nós foi muito pouco. Ele teve um retorno nesse investimento de mais de 8 vezes, só com esse aumento só de com essa vendas. decisão. Isso, exatamente. Então, funciona até como uma consultoria também. Como uma consultoria, sem dúvida nenhuma. E como é que está o índice hoje de pagamentos lá na Coface? Vocês estão... Está crescendo? De sinistralidade? Está crescendo. Está crescendo tá um pouco em alguns setores, sim. Tem mais... Quais? Conta o setor aí que eu estou vendo. Quero fofoca. Bom, aqui. A gente teve agora o que saiu com o setor agro, né? A AgroGalaxy, que foi mas, de novo, uma recuperação judicial que foi decretada. Foi grande, né? Essa foi grande. Foi grande. Eu não tenho os números de cabeça, mas foi grande. E aí, de novo, né, quem tinha seguro se beneficiou, vai se beneficiar, porque isso é importante também. Em caso de recuperação judicial, esse período de cobrança, né, que a gente fala, ele acaba não existe. Em caso de falência, decretada a falência, ele não existe. Então, a seguradora paga em 30 dias, porque não tem negociação. Se tiver falência. Se tiver falência. No caso deles não foi falência, foi RJ, foi RJ, né? Foi RJ, é isso. Mas daí é muito similar ao caso do varejista, né? Tá. As seguradoras têm uma força muito grande porque representam muitos clientes, né? Muitos credores envolvidos. Então, ela acaba tendo uma força muito grande. Então, agora, uma empresa entrou em recuperação judicial, vocês começam a negociar com a empresa para tentar recuperar As dívidas dos clientes. Isso.